Olá, gente, boa noite. Estamos em mais um episódio da nossa série de lives Bate-Papo Missionário. Sejam bem-vindos. Vou começar aqui um comentário. Bem-vindos, o pessoal tá entrando. Bem-vinda Úrsula, Ravena, Gibraz, acho que é isso. Prida Silva, Bruna Sabrina, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo missionário. Hoje nós vamos receber a missionária Celi Fonseca, que está lá no Canadá, foi missionária na Índia e eu creio que será um tempo precioso. Boa noite, Gabi, boa noite, Bruna, Ingrid, pessoal aí chegando. Bem-vindos a todos. Olá, Dani. Muito bem-vindos. Vão compartilhando, gente, com as demais pessoas, para que o pessoal possa também aprender e receber junto conosco essa noite. Bem-vinda, Giovana. Ó, Celi já entrou. Nossa missionária. Vou chamar você daqui a pouco, Celi. Bem-vinda e muito obrigada por estar conosco essa noite. Deixa eu anexar aqui esse comentário. Vamos ver se a gente consegue. Pronto. Boa noite, gente. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos missionários. O pastor Abimael entrou aí agora. Vão compartilhando, gente, para que outras pessoas possam vir, né? Então, para quem não sabe ainda, nós da Secretaria de Missões estamos realizando essa série de lives que nós chamamos de Bate-Papo Missionário, onde temos convidado os nossos missionários Verbo da Vida que estão no campo. E hoje nós teremos Celi Fonseca, ela já está aqui, eu vou convidá-la para nós batermos aqui um papo. Celi é uma missionária de grande experiência, eu sei que você vai ser ricamente acrescentado pelo Espírito essa noite. Celi esteve aqui em Garanhuns, na Igreja Verbo da Vida de Garanhuns, no ano de 2014. Também no Rema, inclusive, foi minha professora, né? E eu sei que será uma noite maravilhosa. Da Holanda, irmão Lorival, que são também da equipe da Secretaria de Missões. Vamos compartilhando. Aqui tem parecido com a para todas as pessoas. E eu já vou convidar a Celi para a gente não perder tempo, né? E começarmos aqui o nosso bate-papo. Celi. Agora vem. Convidando você, Celi. É. Olá! Olá, Boa noite! boa noite. Quanto tempo, né? Não é? Bem-vinda. Muito obrigada desde já por, por sua disponibilidade para estar aqui conosco essa noite. Obrigada Nada. mesmo. Como eu Para mim é falei, sempre uma honra. honra nossa. Como eu falei, sinta-se em casa, né? Você já é. Esteve aqui conosco em 2014, foi minha professora do Rema. Foi mesmo. E eu sei que essa noite vai ser maravilhosa, assim. Conheço algumas coisas que você compartilhou em sala de aula e também aqui no culto da igreja. E eu posso te dizer, assim, agradeço a sua vida, porque eu fui muito impactada nessa área também de missões através da sua vida lá É, naquele. Então, muito obrigada. É uma honra mesmo receber você aqui na nossa live, no ah, Bate Missionário. não, foi um tempo muito bom. Foi a primeira turma, não foi isso? Pô, a Foi primeira a turma primeira do turma de Garanhuns, do Rema Garanhuns. Isso Pastor mesmo. Abimael e Giovana estão aqui, viu? Ah, Amiga é? de Giovana, ela está aqui, minha amiga, amiga das Eita! antigas. Aí eu conheço, ó. Tem também a irmã Meta que está conosco agora, né? Ok. Que ela é De de Recife. Recife, né? Então tem a Conheço. Eu que quero conhece. dar um abraço, mandar um abraço para os pastores, né? Eles, conheço eles faz muito tempo, a gente já tinha essa comunhão e fiquei muito feliz quando eu descobri que eles estavam aí em Garanhuns e eu
na primeira turma, eu estava aí, e hoje é referencial, né? Quando a gente sai por aí, ele diz, o Rema de Garanhuns, muito bom. E a igreja também cresceu, muita gente. Foi muito bom mesmo, Amém. muito bom. Amém. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui. Geralmente o pessoal começa a ficar interessado e perguntar nos comentários. E eu vou aí, à medida, eu vou juntando, né? Se dá tempo. E Tá aí a bom. gente vai manejando isso. É. Então, para começar, eu sei que você tem muita experiência, né? Eu queria saber, né? Quando foi que você se deu conta, que você percebeu que tinha um chamado missionário? Conta aí pra gente. Nossa. Que tá aí. Na realidade, assim, as pessoas dizem que eu sou foi um pouco diferente. Na realidade, assim, eu nasci no lar evangélico, lógico. Uhum. Eu já tinha uma formação cristã, mas eu não era salva, né? Eu acho que isso eu sempre falo. É bom, é bíblico, quando a Bíblia diz que os pais devem ensinar o caminho à criança. E realmente minha mãe fez isso, ela me ensinou, ela levava. A gente é daquela época que filho não tinha direito de dizer não, que não ia para a igreja. Ela sempre dizia Aham, assim: sei. até você ficar de maior, tá aqui dentro da minha casa, você vai para a igreja. Então, fui criada assim. Eu agradeço a ela por ter feito isso. Mas, quando eu completei 15 anos, foi quando eu tomei uma decisão realmente de nascer de novo, de ter um encontro com o Senhor. E eu sabia que eu não tinha nascido de novo. E daí, quando eu nasci de novo, a minha vontade, meu encontro com Deus foi tão pessoal, me converti num acampamento jovem da igreja. Foi, olha, foi um fervor tão grande. Eu conhecia muito a Bíblia antes, mas era mais para, como dizia assim, implicar mais com o professor da escola dominical. Era desse tipo, assim. Então eu tinha um conhecimento, eu estudava a lição só para, sabe como é que é? Pegar o professor. Mas quando eu nasci de novo, era um fervor tão grande que eu queria sair correndo da onde eu estava, que foi lá no centro foi até no Agnes, se eu não me engano. Não sei se o Giovanni lembra. Foi no Agnes. O pastor disse que estava nesse acampamento. Isso, sabe mesmo. Foi marcante, eu acho que para a juventude daquela época. E eu queria sair correndo daquele lugar até a minha casa e gritava a todo mundo que Jesus era real. Eu só queria dizer isso. E daí eu não tive mais como ficar presa. Eu queria evangelizar, e eu evangelizava, e eu falava com um, falava com o outro. A minha vida era para falar de Jesus. Até aí eu não sabia que tinha chamada. Depois de um ano foi que veio nascer essa questão. Então, como eu estava em casa vendo uma reportagem, de repente saiu uma reportagem da Índia e me veio uma compaixão daquele povo. Eu tinha compaixão por todo mundo, mas a Índia era diferente. Quando eu via a Índia, eu chorava. Eu ia para o banheiro, eu chorava. Que negócio estranho. Eu não conheço ninguém na Índia. Às vezes eu nem sabia onde era a Índia. Eu tinha 15 anos, né? Você nem... E aí eu me lembro que uma amiga minha, que era da igreja, era missionária, a primeira mulher missionária mandada para o campo missionário na África. E ela me convidou para ir para uma conferência missionária lá no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Quando eu cheguei em João Pessoa, Deus falou comigo que tinha uma chamada para mim para a Índia. Foi quando eu Uau. caí assim, oxi. E aí eu fiz, mas o que é ser missionário? O que é ser chamado? Eu não sabia de nada. E eu me lembro que eu falei com ela olhou assim para mim e fez: quando foi que começou isso? Aí eu disse a ela fez assim para mim: é melhor você orar. Ela só disse isso: é melhor você orar. E daí eu fui vendo, aí fui lendo, fui orando e trabalhando na minha igreja local, né? E aí foi aumentando e Deus confirmando. E foi quando eu fui me preparando. Mas a necessidade de dizer que Jesus era bom, eu só falava isso, era tão grande que eu não precisei chegar na Índia para me reconhecer como missionária. Para mim eu já era, porque eu entrava no ônibus, na escola, eu fiquei diferente, né? Porque era muito crítica, aí já passei a não ser tão só falando de Jesus, e aí começou com 15 anos. Mas quando eu soube, na realidade, assim, quando Deus confirmou comigo, toda a minha vida eu me dediquei para ir para a Índia. Então, tudo que eu pensava em fazer, eu perguntava: isso vai ser bom para a Índia? Aí as pessoas diziam assim: vai, então eu vou fazer. Isso não vai ser bom, não, então eu não quero. Era assim.
Eu sempre selecionava as coisas. Se isso ia ser bom, eu fazia. Se não, eu também não queria. Eu não queria nada que me atrapalhasse para a chamada que Deus me chamou para a Índia. Era específica mesmo. Era um local específico. A Índia. É, Índia. Eu lembro quando você esteve aqui, não sei se foi numa aula do Rimo ou se foi no culto na igreja, mas você contou algumas experiências, né? É, Experiências de livramento e que me marcou muito, que foi na África, a história da é, canoa, a famosa história da canoa, né? Você nossa. poderia contar para a gente, para o pessoal aí que não conhece ainda, não sabe esse testemunho, sem passar É. como eu também fui. Eu falo para algumas pessoas que eu sou quase a Paula. Não tem Paulo? Paulo. Eu acho que eu já Guerreiro, passei. Deus me disse que você é guerreira, mulher forte. Nossa, eu já passei por naufrágio, eu já fui perseguida, eu já passou cobra por cima do meu pé. Eu Uau! já, eu disse, realmente, está faltando agora só mais uma coisa, Deus me livre acontecer. Mas assim, foi bem. São experiências assim. Cada experiência que você passa com Deus, Deus está te dando uma firmeza, né? Nada que acontece é para lhe destruir. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando passam por algum aperto, acham, isso ajuda você a moldar, a mudar seu caráter, a ficar mais forte. E a África foi meu último campo antes de ir para a Índia, né? Assim, eu passei por vários treinamentos, vários lugares, me adaptando, né? Me fortalecendo para chegar na Índia. E a África foi assim, o último local antes de eu seguir. Mas eu não sabia que esse era o teste, assim, ou você desiste logo com esse negócio de ser missionário, então você vai adiante. E quando eu cheguei lá na África, em Guiné-Bissau, com a missionária Mísia, aí ela disse, olha, meu trabalho é na Ilha Bijagô. Eu fiz, não é na capital, mas para chegar lá são 7 horas de canoa. Eu disse, caramba, 7 horas de canoa. Mas eu achava que era uma canoa legal. Olha, ela disse, traga colete, traga tudo que você tiver direito. Mas não sei se você vai servir, não. Quando eu cheguei lá, primeiro eu tomei um susto quando chegou no porto, né? Quando eu olhei assim, cadê o porto? Aqui é o porto. Eu achava que era um porto, um lugarzinho assim da água, do mar. Aí ela disse assim, quando você chegar lá, marca seu lugar e não saia de jeito nenhum. Aí eu, tá bom. Aí sentei num pedaço assim, aí quando eu vi mais de 30 pessoas subindo na canoa. Entrava homem, criança, colchão, e foi botando e olhando assim, rapaz, esse negócio vai afundar. Eu não sei nadar. Eu olhava para ela, e olha o desespero. Ela olhava para mim com a filhinha dela, de 2 anos. Ela, dizendo assim, relaxa, né? Confia em Deus. Aí eu sentei. Só que foi tranquilo, 7 horas de canoa, o mar estava tranquilo, a gente pegou tudo direitinho. Chegamos num lugar que é escuro, não via ninguém, não tinha luz, era tudo realmente. Tudo bem, foi ótimo. Passamos 15 dias olhando a terra e tal. Aí ela disse: agora a gente vai ter que voltar para comprar o material e depois voltar de novo. Eu disse: beleza, tá do mesmo jeito que a gente veio, vai voltar. O quê? A volta mesmo. Foi para. Nossa, aí na volta foram os peixes, as mesmas pessoas que foram, voltaram, e tinha uma vaca, que era para um toca-choro, né? Eles tinham isso na África. Nossa, que quando a gente saiu, a maré mudou à noite. Final da tarde demora. Só que eu acho que as pessoas beberam demais, quem era os comandantes lá, é guiado pela estrela. Uhum. E eu acho que eles beberam tanto mesmo, que eles perderam a estrela. Então, assim, não, realmente eles beberam demais e erraram a estrela. E aí fomos para outro local e encalhamos no meio do mar. Eu estou falando mar, não é rio, não. A gente Uhum. encalha lá. E quando encalha, ele diz, encalhamos só amanhã de manhã. Quando foi amanhã de manhã, a maré alta, não era para estarmos no alto mar. E começou uma tempestade de vento e ondas. E passamos 19 horas a deriva no alto mar. E eu vou dizer, todo mundo vomitando e eles dizendo que a canoa ia virar. E se vira, realmente, não tem como escapar. Independente se é homem ou mulher, se sabe nadar ou se não sabe, se está de colete ou se não está. E ali eu vi realmente se é uma coisa que é real,
E a gente precisa crer nisso. É a questão no reino espiritual e o império das trevas. Ela é real mesmo. E eu vi e senti mesmo a morte vindo naquele momento nos estragar. Porque quando eles disseram, vai todo mundo morrer, a primeira coisa que vem é aquele espírito da morte. E aí eu comecei a chorar também, todo mundo chora, eu já estava perdendo a força. Mas Jesus estava naquele barco mesmo, irmã. Amém. Aleluia. Isso, aquela história não é historinha de, como diz assim, uma historinha que Pedro, os discípulos tiveram com Jesus, aquilo é real. E eu me lembro que quando tinha uma senhora, eu sei que a gente tem hora, mas só queria concluir, essa parte foi muito forte. Eu Tem sei tempo que ainda. tem, né? Eu só sei que quando eu olhei para a menina lá, a missionária que estava com a filhinha dela, já vomitou muito, ela estava num lugar, eu olhei para ela, ela olhou assim para mim, o olhar dela disse assim, olha, ou a gente crê que Deus vai nos tirar, ou então o nosso fim aqui. Aí quando eu olhei para ela, eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, a mulher bateu em mim e fez, vamos morrer, eu vou morrer. E eu comecei a chorar, estava perdendo a força. Tinha um homem ao meu lado e ela. O homem saiu e foi lá para o lado para trás, mas eu fechei os meus olhos, já dizendo assim, pronto, a gente morre antes da morte chegar, né? Assim, já fica mole, a filha já estava mole, já morro, já esperando a canoa virar e de repente eu não vi com os olhos, na época que meus olhos estavam fechados, mas eu senti um homem encostando no meu ombro, assim. E eu queria abrir os meus olhos para ver, mas quem é esse homem que nem na hora de uma morte deixa de dar em cima de uma mulher? Porque eu achei que o cara, né, voltou para... Mas depois eu disse, não, mas isso não é um homem comum. É assim, do mesmo tempo não é comum. E ele encostou bem encostado, assim, mas no mesmo jeito que estava no desespero de morte, esse lado era bem tranquilo. Era palpável o que estava acontecendo. Aí quando ele encostou, segurou na minha mão mesmo. Eu estava com a mão assim, fez assim, apertou. Quando apertou, só a voz, fez assim, calma-te. Aleluia. Ai, quando eu vi aquela voz, realmente, a voz do pastor, a ovelha, era inconfundível ali. Aí quando eu escutei, disse, calma-te. Sabe aquilo que é de dentro mesmo para fora? Tudo fora já estava demorecendo. Veio aquela força, fez dentro de mim. Aí ele disse, canta. Aí eu disse, isso não é um homem, isso aqui é Jesus. Aí quando eu olhei, eu vi que não tinha ninguém. Abri meus olhos, eu disse, Senhor, você realmente não é carne, mas é espírito e você está aqui. Aí eu ajeitei o meu chapéu, estava de boné, bati na senhora e fiz assim, a gente não vai morrer. Ela olhou assim para mim, sabe assim, cheguei minhas lágrimas, ela olhou, me levantei e comecei a cantar. A tudo que era de mar, tudo que era canto de mar, eu cantei. Cantou o mar todo. O mar todo, meu filho, tudo aqueles bem antigo, atual, eu fui cantando e olhava para o vento e dizia, vento, acalma-te, mar, acalma-te. Aí eu olhava para a missionária e ela só fazia assim, como assim, vai tu só, porque nem isso eu posso te ajudar. E eu fiquei, né, desse horário, era umas 5 da manhã, a gente chegou até 1 hora da tarde nisso. Quanto mais eu orava, parecia que não estava dando jeito. Depois desse tempo, o mar baixou, o vento acalmou. Olha, veio um silêncio naquela canoa. Nem a vaca fazia nada. Veio um silêncio, porque eles sabiam que íamos morrer. E eles ficaram quietos. Porque se caísse uma agulha ali dentro, todo mundo escutava. Aí eu disse, pronto, essa é a oportunidade de eu mostrar para esse povo aqui quem é o nosso Deus. Eu só sei que quando eu levantei, tinha um rapaz que falava português de Portugal, porque era crioulo, né? Eu pedi para ele me traduzir. E eu disse assim, vocês sabem, né, que todos nós íamos morrer? Aí eles ficaram olhando para mim. Eu disse, mas vocês sabem quem nos livrou? Eu disse, foi Jesus. Aí, Aleluia. assim mesmo, aí Vivian, né, já estava melhor, assim, ela já tinha se recuperado, só ficava olhando assim, foi Jesus. Assim, aí você tem aquela autoridade, aí não tem.
Só sei que quando eu disse foi Jesus, o capitão, o que deixou a gente nessa condição, pulou de lá, bem do meu lado, e deu uma risada, assim. Bem. Aí eu olhei para ele, bem diabado mesmo. Eu disse, olhei para ele e fez branco, branco é a cultura, né, cor. Aí ele fez assim, branco é fogo. Branco vem do seu país e querer que a gente aceite o Deus branco dele. Aí eu olhei para ele e fiz, ó, aqui, ó, contei assim mesmo, aqui. O meu Deus é Deus de branco, Deus de preto, Deus de amarelo, Deus. Aleluia. Aí ele deu outra risada. Aí todo mundo vendo, né? Olhando para mim, olhando para ele. Ele deu outra risada. Quando ele deu outra risada, ele disse assim: você já viu o vento? O diabo é sujo. Ele disse assim: você já viu o vento? Aí eu disse: não, desculpa. Ele disse assim: você já viu Deus? Ele olhou para mim e fez: você já viu Deus? Eu disse: eita, eu preciso dar uma resposta para esse homem que tem que fechar. Eu disse: Espírito Santo, o que é que eu falo? Na hora, assim, eu nunca te vi mesmo. Eu já vi, não, nunca te vi. Aí o Espírito Santo falou assim: pergunta ele se ele já viu o vento. Aleluia. Aí eu perguntei assim: você já viu o vento? Nossa, ninguém viu o vento, pois você não vê o vento, assim é o meu Deus. Aí eu dei aquele texto, né, de João que fala que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Nossa, o cara saiu correndo de lá, né? E aí a gente chegou e... Mas na realidade, depois que a gente chegou, o que o diabo queria era nos impedir de voltar. E aí a missionária disse, olha, se você não quiser voltar, porque nós escapamos mesmo. Eu vou lhe entender, quem tem que voltar sou eu. Eu disse, não, eu vim aqui para terminar e voltamos. E hoje tem uma igreja, escola, tem luz, desenvolve... É outra coisa o local. Mas foi um momento... Aí nesse dia disseram assim, aí, vai para a Índia ou vai desistir de ser missionária? Eu disse, não, eu vou... Vai para a Índia. Travou. Voltou, Deus é voltou. bom, voltou. Deus é bom. E foi para a Índia, né? Você Foi. foi para passou um tempo lá, né? A Índia é um país considerado de acesso criativo e tem uma cultura tão diferente do Brasil, É, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência lá na Índia, como é que foi estar dentro de uma cultura totalmente diferente, de um povo é. de acesso criativo. Como é que foi sua experiência lá e como é sua ligação com o povo indiano ainda hoje? Não, eu tenho ainda uma ligação forte, né? Não tem como você esquecer aquele povo. É, é muito diferente a Índia. Não tem, ninguém tem noção, na realidade, o que é a Índia. Só quando você chega lá, que você vê, que você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Mas é desafiador. Primeiro porque a nação, ela proíbe diretamente o evangelho, né? Não é um país laico. Então, você precisa se adaptar ao contexto. Onde eles matam ainda, perseguem os cristãos, liderança, missionária. Então, não é fácil você conviver com esse contexto. Agora, a maneira de você conquistar porque o problema não é falar de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas você... Não, Jesus seria mais um. Tudo que você levar para que eles tenham fé e acreditar, eles vão querer. Até uma caneta. Se você disser que essa caneta ela é santa e vai fazer um milagre, eles vão aceitar, porque seria mais um. No sentido, eles não têm problema. Agora, a diferença é o poder. Quando você mostra um evangelho de poder, e a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, né? Aí faz a Uhum. diferença. Então, eles fazem a diferença do diabo, porque eles sabem que eles estão crendo mesmo, e de Deus. Eles veem que o Deus bom que você serve para o Deus dele que não é bom. Isso é notável assim quando ele vê. E uma vida de caráter. Por ser uma nação que as pessoas não têm aquela, assim, tudo levam sem credibilidade em algumas coisas, quando você mostra-se um caráter correto, honesto, sincero, fiel, é o Amém. oposto do que eles, muitos, né? Nós não vamos dizer todo, mas é a cultura, então isso te dá valoriza você. Agora, eu imagino, mulher não é respeitada no sentido, não valoriza muito. Eu solteira, mulher, nova.
Uma cultura totalmente. Então, a, a maneira de como eu me comportei, isso não só no lado cristão, mas no lado da comunidade, fez a diferença. Sabe, por exemplo, eles não gostam de alugar casa solteiro, nem homem e nem mulher. Porque para eles, uma pessoa que não é casada não tem respeito. Mas eles vendo o meu procedimento, eu não tive problema de alugar casa. Porque na minha casa não tinha considerado como jovem muito, né? Aquelas farras, aquelas coisas. Então ele via em mim assim, nossa, você é diferente. Você é solteira, mas se comporta como respeitando a sua família, ele dizia. Você respeita a sua família, né? Então isso faz toda a diferença. Na minha casa não entrava homem. Aí dizia assim, mas muita gente diz, quem manda na minha casa sou eu. Bom, mas eu estava numa cultura, por eu ser sozinha, se entra homem, eles iam me caracterizar, ela é fácil, é mulher de vida. Então, não entrava, porque era já para poder não ter problema nisso, para eu conquistar os vizinhos. Então, todo só esse procedimento. Eu não saía à noite só. Não ficava até, você pro shopping à noite, só que nada no Brasil, né? Mas Brasil é Brasil, né? O Canadá é Canadá, né? Índia não. Então eu procurava realmente descobrir os pontos que poderia me ajudar e nisso eu fui criando o meu, como diz assim, o meu caminho para ter respeito e eu consegui. Eles me escutavam, eles me atendiam, eles me respeitavam e isso é tudo. Cuidavam de mim, que aí ajuda melhor, nada do que um indiano, o próprio povo, cuidar de você, que é um estrangeiro. Então, você vai abrindo portas, né? Isso foi muito bom. Mas não é fácil a cultura indiana. Mas também depois que você cai na graça deles, te torna mais graciado mesmo. Amém. E hoje você está agora no Canadá, né? Que é oposto diferente do Brasil, da Índia e principalmente no clima, é um clima bem frio aí, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quando você chegou aí, como tem sido a experiência aí no Canadá, quais as dificuldades que você tem encontrado, se tem encontrado alguma dificuldade, né? Suas expectativas para esse tempo aí. Não, bom, o que você vê na dificuldade na nação, na Índia, lógico, o Canadá é o oposto, né? Vamos supor, a Índia precisa de uma organização, né? Vamos dizer assim. O Canadá já é organizado demais, vamos dizer assim. É tudo certo, eles são muito zelosos pela lei, não, ninguém assim sai do que é determinado, que é o certo, né? Nós precisamos, a Bíblia fala sobre isso, né? Direitinho, o governo diz, não pode isso, pronto, nós estamos vivendo uma quarentena, então a quarentena é quarentena. Tem isso, quarentena, fechado é fechado, aberto é aberto, e ponto final, ninguém vai discutir aquilo que vai ser benefício para todo mundo. Todo mundo pensa no outro, não é uma coisa só. Então, não há festa, não há nada, porque senão todo mundo vai sair prejudicado. Agora, eu cheguei numa época bem propícia, cheguei no inverno. Aqui inverno é inverno, né? O que era de quintura na Índia, 45 graus, eu estou no menos 40. Então, imagine, é o extremo, realmente. Eu cheguei em novembro, começando o inverno, e a gente não tem noção o que é um inverno, principalmente a gente do Nordeste, né? A gente olha assim, inverno. Rapaz, você vê cair tanta neve, que você olha assim, rapaz, esse negócio vai acabar, ninguém vai sobreviver, não. Aí é neve, é neve, é neve. Tem neve que passa a porta da entrada, você precisa, sabe, tem um meio de ele tirar. Então são 6 meses de inverno pesado, que dá menos 40, tem lugar que dá menos 45. Sai de casa mesmo, porque não tem condição, né? Criança... Não, a vida continua. Você também não pensa que o povo para por causa da neve, não. A vida continua, só que você tem que se adaptar à neve. Né? Assim, eu acho que a gente, como é do calor, para a gente é muito mais fácil se adaptar no calor. No sentido, a Índia mas quando você vem para um lugar, meu Deus, já 45, então
tua roupa do Brasil não serve, teu sapato do Brasil não serve. Você precisa comprar uma bota específica que quando você bota o pé no gelo tem que suportar -45. Imagine, eu fui levar um lixo, a Bianca, eu estava com o pastor Josafá e Bianca, um lixo perto, é só abrir a porta. Aí ela disse, ele vai ali. Aí eu disse, bom, eu tô com eu acho que dá. Quando eu abri a porta, eu tive que fechar. Parece que congela tudo assim. Eu abri assim. Não deu. Aí ela ficou rindo, assim, minha filha, é assim, bota o casaco. Aí você tem que botar o casaco, tem que botar a luva. Você não pode abrir a porta, porque senão, se você não se cuidar, você pode ficar doente, é onde você pode ter pneumonia, né? Porque se você não tiver. É muito frio e o corpo não suporta, por isso que tem. Então, isso para mim foi. Outra coisa que chamou a atenção, assim, não é fácil. Porque você, às vezes, eu via que o pastor Josafá acordar cedo, antes de ir trabalhar e tirar as neves da frente da sua casa. É tudo bonitinho, né? Primeiro mês é tudo bonito. Depois o segundo mês já não é tão bonito, porque você sabe o que é? Começa a dizer assim, meu Deus, que acorda cedo e bota toda aquela roupa e tira a neve para os carros sair, para as crianças botarem toda a roupa e entrar dentro do carro, sabe? E tudo funciona. Escola não vai parar por causa da neve, nada aqui para. O país é feito para suportar a neve, só uma coisa eventual para parar. Então, isso não é tão legal. A pessoa. Tem gente que morre de infarto, porque está tão quente por dentro, mas fazendo exercício para tirar a neve, às vezes não suporta, o coração acelera, nem percebe que está muito quente. Então, assim, é uma coisa de louco. E quando vai dando 4 meses, 5 meses, você já não suporta mais. Cansa mesmo. Então, assim, não é todo mundo que suporta o Canadá, né? Eu estou falando do Canadá, em termos do que é o frio. Então, às vezes, tem gente que não aguenta e volta, tem gente que fica doente mesmo e não suporta. Então, 6 meses de frio e neve, né? Você vai dando o quinto mês, já vai dizer, meu Deus, esse negócio não acaba. Só tem gelo, só neve, não tem mais. Você não vê ninguém, outra coisa também. A depressão é muito forte aqui. O isolamento é muito forte, porque as pessoas se trancam dentro de casa, né, com suas famílias, ninguém vê ninguém. Você não sabe nem se tem vizinho. Assim, porque gente, eu vim conhecer a vizinha do lado direito e de esquerda agora. A cara delas agora. Eu disse, gente, tem gente aqui, tem. Porque nós estamos agora entrando no verão. Então, quando chega o verão, o povo sai, aí você vê a cara de todo mundo. Então, o sol é vida, e é verdade, sol é vida mesmo. Mas aqui tem muita depressão por causa do inverno, né? As pessoas ficam muito deprimidas, não tem a convivência, eles são muito na deles, muito quietos, muito fechados. Você não tem aquela coisa. Para o brasileiro, então, é uma morte. Até se acostumar, você fica isolado mesmo. E outra, escurece de 3h30 da tarde. Então, assim, amanhece lá para as quase 8 horas da manhã, quando dá 3h30, 4 horas já está escuro. Então, você é mais escuro do que dia. Você tem uma sensação meio esquisita, assim. Quando você acha que está terminando o almoço, já você pensa que está entrando na janta, mas não é Já não. tá. É porque já ainda está de tarde. É uma coisa meio esquisita. Agora, é um país que realmente não existe. O povo diz, lá precisa mais, outro. Não, todo local precisa de Jesus. É um povo que precisa e a gente precisa estar. Agora, não é para penetrar aqui, seria um pouco mais. Você tem que criar outra estratégia, aquela que criou da Índia, é diferente, né? Mas é bom, é bom. Tem as oportunidades, as igrejas não são templos grandes como a nossa do Brasil, são poucas. Não é aquela tem 3.000, não. Se você encontrar uma com 30, 20, pode agradecer que já tem bastante gente. É E bem a questão do difícil. idioma, como tem sido para você? A língua sempre é um desafio, né? Aqui no Canadá nós temos duas línguas, né? Francês, Nós né? temos o francês e temos o inglês. Então, eu estou numa divisão. Eu estou no parte francês, numa divisão em inglês.
O francês, pelo amor de Deus, é o primeiro contato. Eu nunca tive contato francês. Eu disse, gente, o que é isso aqui? Eu acho desafiador o francês, viu? Mas eu já estou melhorando, lógico. Lógico que a pandemia deu uma parada, né? A gente estava com um plano de algumas coisas, não deu para fazer alguma. Pelo menos no primeiro semestre a gente perdeu tudo. Mas como você convive, a televisão, as pessoas, né? Já foi na igreja, já tem aquele som, aquelas coisas, então você já melhorou, educou um pouco o ouvido, mas não é fácil, não. O francês é difícil. É verdade. É difícil. Eu, eu achei que o português era mais, mas eu acho que esse negócio aqui do francês é mais difícil. Agora é um país de grandes oportunidades, sabe? Para todas as áreas. Mas não é um país, eles gostam de muito de qualificações. Você precisa ter boas qualificações. Não é um país que aceita assim muito, não. Mas quando você tem uma oportunidade, isso eu falo. O pessoal tá entrando aqui, Luana Maiara diz que você é Ô, Luana, grande. ah, Outra pessoa também comentou algo, né? Abençoando sua vida e ministério. O pessoal tem aí opa, comentando, né? até verbo de E Olinda, Rio Doce. Nossa, tem o pessoal também, acho que do Paulista, que entrou aí. foi, não vi. A gente nem consegue, às vezes, ver, né? É rápido. É, Mas é obrigada aí, rápido. hein? É bem rápido. Celi, quais os conselhos aí, visto sua vasta experiência, quais os conselhos que você dá para as pessoas que têm um chamado missionário? Rapaz, hoje nós conselhos. Parece repetitivo, né? Eu sempre falo isso. Olha, eu vou falar uma coisa que eu não sei, que parece que o povo diz, mas que é isso? Ele se é primeiro. Primeiro tem que ser crente, cara. Eu tô cada vez mais me conscientizando. Assim. Você tem que ter a convicção que primeiro nascer novo. Aí você diz, mas tem gente que vai para o campo sem nascer de novo? Tem, né? Infelizmente. Primeiro, eu acho que hoje, depois de. Já estou com um bom tempo, mais de 30 anos, assim. A gente não pode perder, antes do que tudo, a vida cristã. Por isso que eu falei assim, quando eu nasci de novo, a minha vida cristã ela sempre foi o meu ponto número um e ainda continua sendo, porque o que te sustenta em qualquer lugar que você possa estar é a sua vida cristã. O chamado e o ministério é uma consequência disso, não adianta. Porque assim, você pode até entrar no ministério, mas vai sofrer ou não vai ser bem sucedido, porque não dá para enganar isso. Então, não dá para você fingir isso por muito tempo. E eu sempre falo que o campo missionário, eu falo agora para chamadas específicas, né? E aí eu falo na área de missões, como nós estamos falando, na área de missões. Isso. Todas as. É lógico que você não é perfeito, lógico, mas se você não se permitir para que o Espírito Santo, que as pessoas que têm. Porque hoje está delicado, parece que se você tem um conhecimento, por exemplo, você é psicóloga. Eu não tenho nenhum conhecimento na área de psicologia. Eu posso ler livros de psicologia, como eu fiz um curso na filosofia da psicologia, mas não é a minha área. Uhum. Você dá uma opinião na sua área, nós precisamos respeitar, porque quem sabe da psicologia é você, não sou eu, né? E eu acho que perdeu isso. Eu acho que aí o povo diz, mas às vezes o pastor fala de igreja local, mas parece que meu pastor cisma comigo, não gosta de mim, ou eu não acho assim. Você precisa mostrar como você é na sua igreja local, porque quem envia para campo missionário é a igreja. E mesmo às vezes as igrejas enviando, você vai passar um bocado no campo missionário. Você está entendendo? Porque a gente precisa ouvir as pessoas que têm experiência. Você precisa atentar que quem foi na frente passou por algo que quer mostrar para você não passar. Eu entendo assim. Entendeu? Tipo assim, toda a minha experiência, onde eu errei, onde eu acertei, e eu poderia ter evitado se eu tivesse ouvido algumas pessoas que na hora eu não quis ouvir, eu vou dizer para você, olha, não vai por aí porque eu fiz isso e me dei mal, vai por aqui, porque aqui, às vezes, perdeu isso. E o conselho que eu dou é esse. Quando nós temos uma vida cristã,
muito definida, você vai ficar mais tranquilo. E segundo, é a igreja local. Não Uhum. importa aonde você possa estar, a sua igreja local é o seu termômetro e é aonde você vai formar a sua personalidade, seu caráter e forjar firmeza. Campo Uhum. missionário não é para frouxo. As É pessoas, verdade. não pode ser. Mas será que é por Deus? Não pode ser frouxo, não pode ser muito, como dizer assim, muito sentimental. Às vezes as pessoas ficam meio com medo de mim. Ah, você deve ser muito duro. Não, não é duro. Choro, sou manteiga derretida, tudo, mas porque Tem tudo que- tem que ter equilíbrio, você sabe mais que é isso. E outra coisa, tudo no campo dobra, ou 3 vezes mais. Se você for uma Uhum. pessoa que não suporta a solidão, então esqueça campo missionário. Verdade. Porque é onde você vai praticamente viver povo, mas você é só, você é uma estrangeira, você está ali, mas não é daquele povo. Então você é uma vida muito solidão. Se você é muito carente, não vá para o campo missionário. Porque a carência vai triplicar, meu irmão. As pessoas não acreditam, a carência vai. Se você não for bem definido nisso, porque o diabo ele faz ciladas e ele te conhece. As pessoas acham que não, ele observa, ele não sabe o nosso interior, o nosso pensamento, mas ele observa o que nós estamos fazendo. Então tem pessoas que caem em coisas porque são muito carentes e tudo que acontece, e às vezes você pode cair numa cilada. Então Isso. você precisa, e é na sua casa, é na igreja, é você se preparando, que você vai se fortalecendo. Por exemplo, o que eu Uhum. passei na África, na água, isso me deu fortaleza, porque quando eu passei um problema lá na Índia, eu disse assim, eita, já passei por isso aqui. Eu já Uhum. sei que Deus está comigo, eu vou superar. Agora, quando você não tem, agora vai acontecer coisas que você não passou, mas Deus vai te dar a graça. Mas você é madura para suportar algo que você também não suportou. Você entende? Uhum. Então, o que está faltando é maturidade. E as pessoas querem as coisas muito fácil, muito rápido. E com Deus não pode ser assim. Mesmo Ele te chamando, existe tempo e hora para poder Existe Ele um te levar. processo. Existe O processo. pastor Abimael, ele sempre ministra, ele diz assim, que tão importante quanto o milagre é o caminho para o É, milagre, né? é, Muito o processo. é. E E às não, vezes as pessoas não é, consideram não o consegue. E processo. não é como começa, né? É como você Uhum. vai terminar. Então, Amém. assim, você morar 7 anos na Índia sozinha, mulher solteira. Quando eu digo para você vai fazer tudo no campo. Você não vai ter, por exemplo, eu fazia tudo na Índia porque eu era mulher e eu não podia ter homem para poder fazer. Então eu pegava minhas Carregar compras, eu pegava meu gás, entendeu? trocar o botijão d'água, né? Pegava o botijão d'água, Sei como é. colocava o gás de cozinha, né? Lógico, facilita. Aí eu posso ter. Aí eu tinha um carro, lógico, que aí você mulher, botava tudo no carro, mas quando eu chegava eu tinha que subir, eu tinha que... Então, assim, isso faz parte do campo missionário. Você vem para o Uhum. Canadá e o povo achar no Canadá, eu vou ficar. Aqui que é pior ainda, porque mão de obra é caríssima. Então você vai ter que fazer tudo. Você é pedreira, você é eletricista, você é Troca tudo, não. toca lâmpada. E isso você não vai fazer no campo, você já faz isso na sua casa, você já faz isso na sua igreja, Uhum. sabe? É lógico que existem coisas hoje em treinamento que você não precisa fazer, coisa que eu fiz há 30 anos, 35 anos atrás, eu acredito. Mas a disciplina e a obediência à palavra, essas coisas não mudaram. Amém. Isso nunca Amém. vai mudar. Porque se a Amém. gente olhar a vida de Jesus, Jesus teve disciplina, Jesus precisou de tempo, Jesus. Mas, exemplo maior, quando Jesus tinha 12 anos, que ficou ali junto dos homens da lei conversando. Ele, se fosse olhar, essa criança já está preparada, manda ela ir embora falar do pai. Não. Ela teve que aprender uma profissão. Jesus aprendeu uma profissão.
Sim. Jesus foi um dos melhores, foi o melhor carpinteiro. Na nossa língua, o marceneiro. Né? Sim. Marceneiro, ué. Jesus foi um marceneiro. Ninguém acredita, né? Jesus era um marceneiro. Ele precisou ter uma profissão. Aí a gente vai para Paulo. Paulo, quem era Paulo? Mas Paulo tinha uma profissão. Era lá Sim. artesão. Né? Então, às Entendo. vezes, as pessoas não entendem que é nós que temos que preparar. Eu fui o primeiro remo, o remo foi o meu primeiro preparo, mas eu não fiquei só no remo. Eu sabia Graduação. que eu tinha que ir mais adiante. Então, o que eu falo, conselho para os jovens, estude, vá fazer uma universidade ou vai fazer um curso técnico, procure se informar se você tem. Todos os meus cursos que eu fiz foi de acordo com o meu chamado. Mas não quer dizer que Uhum. o que eu fiz vai dar certo para você. Pergunte a Deus, porque tudo Deus ia, né? Mas Sim. estude, estude. Uhum. Então, a disciplina de horário para as coisas, de ser fiel quando diz uma. Por exemplo, na Índia, uma coisa que, se você marcar 4 horas com ele, ele vai chegar às 7 horas da noite. Marcar às 17, eles chegam às 22. Aí todo mundo se acostuma. Mas comigo não era assim. Eu marquei às 17, 17 eu estava lá. Aí, mas por que você chegou? Todo mundo chega tarde. Todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Você marcou 17? 17 eu estou aqui. Então, com isso, você não pensa. Eles foram melhorando. Toda vez que marcava comigo, estava lá no horário. O máximo que atrasava era 15 minutos, mas chegava no horário. Então, são essas coisas que. Mas eu aprendi a ser disciplinada. Não nasci assim. Sei nem, eu aprendi. Era uma das coisas que era uma das minhas aulas que dizia, gente, não atrasa. A palavra de atrasar, isso também conta como uma vida cristã. Então, isso eu ia levando a sério. Então, são disciplina e obediência à palavra, isso nunca vai mudar. Pode até mudar alguns Ah, métodos de ensino, de preparo, mas isso nunca. Celine, nós estamos, pelas minhas contas, acho que uns 13 minutos, e eu queria deixar esse Dá? tempo para você compartilhar uma palavra aí que tem ardido no seu coração com todo mundo aqui que está lhe assistindo. Flua, fique livre e por aí. É, a palavra que entrou no meu coração foi realmente desde que começou a pandemia, né? Que nós fomos pegos de surpresa, assim. Nós, por uma parte, fomos. Deus não foi pego de surpresa. Mas, para mim, mostrou o quanto a Bíblia é a verdade. Eu vou lhe dizer por quê. Assim, eu dei risada. Uma vez eu estava deitado na cama e comecei a rir como é a verdade. Se você tinha dúvida de crer, de obedecer e ser fiel a Deus, que a Bíblia é a verdade, essa pandemia mostrou o quanto a Bíblia é a verdade. Entendeu como? Jesus está voltando. Sim. Os sinais estão apontando para aquilo que a gente sempre pensou e falou e creu. Jesus está voltando. Então, esse momento mostrou assim, meu Deus, como a Bíblia é a verdade. E essa parada, o quanto eu tenho que melhorar, o quanto eu tenho que me desapegar, o quanto eu tenho que ser outra pessoa, porque isso tudo a gente precisa refletir, né? Eu estava lendo umas coisas, uma pessoa aí, no mundo secular, assim, disse assim, olha, o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia. E não vai ser mesmo, não. Né? A gente sabe disso. Então, assim, cada vez mais Deus está nos mostrando que nós, como a igreja, precisamos ser igreja, mas, Amém. né, precisamos ser mais. Se era antes, agora nós precisamos ser muito mais. E mostrar realmente a compaixão de Deus através da nossa vida com as pessoas. Amém. Isso para mim foi uma das coisas que arde no meu coração. E eu estava justamente terminando o livro de Apocalipse, né? Terminando a Bíblia, e me alegrou o 21, que é o final que fala do novo céu e da nova terra. Então, nós estamos caminhando para um momento de não vai ter mais dor, sofrimento, e é verdade, mas ainda não é o fim. Nós vamos ainda seguir aqui nessa terra. Mas que foi um alerta para nós como igreja do Senhor. E a igreja do Senhor ela não é impedida em 4 paredes, né? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, cada um da forma que hoje está vivendo.
Então, o que eu falo para cada um é que vamos continuar vivendo uma vida cristã. Eu acho que se Amém. você, a gente não. Olha, o resto, deixa com ele, com Deus, que Deus sabe na hora certa encaixar você. Nós temos um chamado, e o nosso chamado é o Ministério da Reconciliação. Esse nem precisa mais Deus falar para você, né? Já está escrito na Bíblia. Agora, se você está incluído no Ministério dos Cinco Dons, não se preocupe, porque Deus é o primeiro a mostrar para você. Mas se nós tivermos essa vida cristã e aprender a viver e mostrar o amor de Deus e mostrar para esse mundo que Deus é bom, o resto, gente, o resto é como diz, para que se preocupar com as outras coisas? E o que encaixa comigo nisso é que o inverno me ensinou umas coisas aqui isolado, né, dentro das quatro paredes. Bem interessante, eu sei que 3 minutos vou terminar. Você não vê vida no período do inverno, vida em nada. As árvores são secas, você não vê folhas, você vê um país feio. Se você vier no Canadá no período do inverno, É. nossa, você não quer voltar, porque você, que lugar feio, sabe? Fica feio, fica cinza. E eu disse, meu Deus, que lugar é esse? Assim, você fica pensando. E aí eu olhei a neve uma vez e eu vi a neve tão branca. A neve é branca, branca assim. Aí me veio aquele texto que o Senhor Jesus, as nossas vestes são mais alvas do que a neve. A neve é o Amém. ponto mais claro, mais limpo que existe. Mas ela tá em cima, ela é branca. Só que o asfalto deixa feio, sujo, sabe? Assim, o asfalto, meu Deus, é sujo. Mas quando a gente olha para a neve, é tão branquinho. E você diz que nós somos, a nossa veste é mais alva do que a neve. Aí eu fiquei assim, mas Senhor, a neve, ela é cansativa. Eu pensando, a neve é cansativa. E dá vontade de a gente desistir. Não há vida nesse lugar. Mas Deus falou comigo, depois da neve, depois do, do inverno, veio o outono. Aí disse, é Aleluia. verdade, vem o outono. Mas tem que ter paciência e disciplina para suportar Amém. o inverno. É verdade. Para você ficar aqui tem que ter disciplina e paciência. Mas deixa eu te falar, quando terminou o último dia do inverno, que acabou, veio o outono, a chuva. Quando veio a chuva leva e lava toda a rua, toda a neve. Depois, numa noite que você dorme e acorda, você não vê mais nada. Aí você olha assim, meu Deus, cadê a neve? Mas quando dá uma semana depois, você começa a ver todas as árvores que você achava que não ia ter vida. Floresce, fica tudo verde, tudo florescido. Você olha assim, você nem lembra daquela disciplina, daquele momento difícil de você acordar. É tão lindo o Canadá. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou encantada. Como é lindo esse país. Mas eu só vi esse país bonito porque eu fiquei os 6 meses de inverno para ver o outono. Aí eu Uhum. disse, meu Deus, que é isso espiritual? A disciplina, a gente pode dizer que é o inverno. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Não é fácil, às vezes a gente quer abrir mão de certas coisas. Abrir mão de desejos, às vezes lícitos, e desejos pecaminosos que nós não podemos ter por amor ao Senhor. Não é fácil. Mas quando a gente vence isso na disciplina, na obediência da palavra de Deus, nossa, quando chegar o quando Aleluia. chega a chuva, a palavra lava, arranca tudo, arranca os tocos. Quando você vê as árvores, você diz, meu Deus do céu, como valeu a pena. Amém. Isso é a nossa vida cristã, é a nossa vida de ministério. Eu sei que não está fácil para ninguém viver essa quarentena, em nenhuma área, seja ela financeira, espiritual. Tem pessoas que estão desistindo de Deus, né? Tem pessoas que estão desistindo do Senhor. Tem pessoas que não estão crendo mais. Não está sendo fácil, mas é justamente desse momento da pandemia, que se você cria lá atrás, se você já acreditava lá atrás, com tudo fácil, agora é que a gente tem que crer.
Amém. Amém. Então, assim, Aleluia. agora que a gente não pode existir, agora que a gente não pode dar uma nota e dizer assim, Deus não existe, eu me enganei. Não, essa nota não pode sair na nossa boca. Ele Isso. existe, ele é bom e ele não nos Amém. deixou. Amém. O Aleluia. inverno vai passar e passa, meu amigo. Você Amém. souber como eu estou caminhando aqui às 5 da tarde, que aqui escurece agora 9 da noite, 9h40 está escurecendo. Como é lindo o Canadá! Como é lindo as flores, as gramas, né? Como é lindo! Eu digo, Senhor, eu sei, vai passar, vai. A gente precisa ver. A fé nos coloca a ver essas plantas, essas gramas, essas coisas bonitas que Deus já está nos mostrando. A fé é que nos faz ficar de pé. Então, queridos, fica firme no Senhor. Deus não perdeu o controle disso. Vai passar o inverno. Amém. Para um já está durando 6 meses, outro está durando um mês, vai passar. Fica firme, tenha disciplina, porque o inverno necessita muito mais da disciplina e a obediência às normas do que o outono e o verão. O verão é só para desfrutar mesmo, mas o inverno não. Se você fizer algo que não está de acordo com o tempo, você vai morrer. Seu corpo, ele trava. O frio é tão grande que você trava. E se travar, pode pegar uma parte do seu órgão e você morre. Então, assim, a palavra nos lava, a palavra nos protege, a palavra tem um sapato certo, tem a roupa certa, tem um casaco certo, Amém. tem a comida certa. E ainda que alguém do seu lado, à direita, disse ali, desiste ali, o negócio tá ruim, olha, eu não creio mais, você diz assim, rapaz, eu vou ficar aqui. Tenta puxar aquele que está caindo, mas se ele não quiser, porque cada um é livre, vai adiante. Vai adiante. Amém? Então, e eu queria também, eu sei que, não sei, mas eu queria que a gente orasse pelas pessoas que muita gente morreu no mundo, né? Muita morte, muita coisa. O diabo aproveita esse momento para tragar a vida das pessoas. E existem muitas pessoas que perderam parentes, estão tristes, estão desconsolados. O Brasil está sendo o segundo país de morte. Está mais de 100. Mandar, deu um número proporção da população, mas o Ficou mundo. mudo, Celi. Ah, foi? Ficou mudo. Não tô ouvindo você. Não. Oh. Voltou! Então vamos Pronto, orar. pode continuar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, as famílias das pessoas que perderam nesse período da pandemia. Eu sei, Senhor, que o mundo todo, muita gente estão sofrendo pela morte dos entes queridos, mas o Espírito Santo, ele é um amigo fiel, ele nos consola. E vá Amém. consolando, Senhor, cada família, seja onde for, parte da Europa, Ásia, Amém. África, o Brasil, Senhor, Amém. América Latina, América Central, América do Norte, Pai, o mundo todo, nós pedimos que o teu espírito, o teu amor e a paz possa estar entrando nos lares de cada pessoa. Sim, sim. Se não for o teu espírito, nós não podemos fazer nada. Mas uma coisa que seu espírito não é, ele não está preso a nada. Ele é Amém. livre, ele é aquele que consola, ele é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Então, que eles venham se sentir consolados por você, Pai, que traga paz no mundo, que traga, Senhor, sabedoria às autoridades. Pai, nós te pedimos também pela área da saúde, os cientistas, os médicos, Sim, todos esses que estão envolvidos de uma forma direta ou indireta. Pai, que eles venham desenvolver a medicina, a ciência. Foi você, Senhor, que criou para benefício do povo. Então, dê sabedoria para que possa, Senhor, uma vacina, o tempo reto, aquele amém. tempo que ninguém diz que acredita que vai sair, mas você é aquele Deus que dá sabedoria. Amém, Pai. Pai, obrigada, Senhor, pela liderança espiritual também, aqueles Amém. que estão se envolvendo, os Sim, pastores, missionários, sim, irmãos,
todos aqueles como corpo de Cristo estamos envolvidos para abençoar e ajudar e ter compaixão para a humanidade. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Muito Gente, obrigada. obrigada, viu? Muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? Quando estiver no Brasil, a gente entra em contato. Quem sabe você dá uma passadinha quando estiver por aqui pelo Nordeste. Ah, claro. É, muito obrigada mesmo. Foi uma honra para a gente receber você, receber da unção que Amém. está na sua vida. Eu, Amém. particularmente, fui muito acrescentada e creio que todo mundo que esteve aqui conosco também. Então, quero agradecer, né, a todo mundo que esteve aí com a gente, que esteve participando, que tem participado desse bate-papo missionário. Essas lives consistem mesmo para a gente conhecer os nossos missionários, estar um pouquinho mais próximo deles, né? O povo conhecer nossos missionários que estão aí no campo, né? É Se verdade. identificarem, intercederem também e contribuírem, né? Então eu vou deixar aqui no story da Secretaria de Missões um cartaz com a conta bancária de Celi para você que deseja fazer missões através da sua contribuição financeira. E eu quero te dizer, queridos, é uma terra muito perto, né? Então, se você quer sentir aí no Nessa. coração o desejo de contribuir, não perde essa oportunidade. Então, eu vou deixar. Amém. Celi, muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa também, fique livre, né? E realmente muito obrigada mesmo. Ah, eu quero agradecer a todo mundo. Às vezes não dá para você enxergar ninguém, né? Mas obrigada aos meus amigos, meus alunos, alunos. Obrigada à igreja, Garanhuns, pastores, saudade de todos vocês. E vamos estar aqui, né? Um dia nós estaremos com o Senhor Jesus. Então, Amém. obrigada por tudo. Oro por Amém. vocês, aos meus amigos. E Deus é bom. Deus Amém. não falha e Ele não muda. Amém? Ame o Senhor Jesus. Amém. Então, Tá pessoal, tudo a gente certo. vai deixar a live, né? Já deixei salvo aqui no IGTV, vou salvar isso também. E depois nós vamos compartilhar Ah, lá no YouTube. Mércia, Então, Mércia Thompson. Mércia Thompson está mandando É, beijos, a gente ama é. você. Né? O pessoal tá dizendo que foi bênção, live maravilhosa. Tem já, muita gente. Obrigada, gente. Beijo, obrigada, viu? Nada. Tchau, Tchau. até mais. Vai.